vocês para abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Quem encontrou, diga amém. Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homem ou quer mulher, os levasse preso a Jerusalém. Aproximando ele de Damasco, na sua viagem, de repente lhe apareceu um resplendor de luz no céu. E, caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele falou: Quem és, Senhor? Então o Senhor lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que te convém fazer. Amém? A passagem que nós temos feito uso nesta noite, ela revela muitas coisas acerca do nosso Deus. Uma dessas coisas é que a sua misericórdia, ela se estende de geração a geração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por que misericórdia? Porque falamos de misericórdia? Porque se nós dermos uma observada em capítulos anteriores deste mesmo livro, nós vamos ver que o nome deste homem já não era Saulo, e sim Paulo. E este homem é um personagem que nos faz entender que Deus, ele revela a sua salvação, a sua bondade, a sua misericórdia, como ele diz: eu me compadecerei de quem eu quiser. Amém? Que coisa incrível. Então nós somos privilegiados. Diga comigo: porque um dia Deus se compadeceu da minha vida. Não é para os meios convencionais que o homem pode ter conhecimento de Deus. Ele pode até ler a Bíblia, ler livros históricos, mas a revelação de Deus é algo diferente. Por que o Senhor diz isso? Porque Paulo era um intelectual da época, era um cara que tinha um vasto conhecimento. Fala-se que Gamaliel era um dos grandes professores da época, e que Paulo era o quê? Aluno dele. É inevitável, quando a gente anda com pessoas sábias, a gente nos tornar o quê? Sábios. Nos tornamos peritos naqueles assuntos em que aquela pessoa é sábia. Assim haja um interesse de nossa parte. A igreja do Senhor, ela não é mais sábia, não porque lhes falta ensinamento, mas porque a igreja se acomoda e rejeita muitas vezes o que Deus tem transmitido. Amém? Porque a palavra do Senhor nos mostra que nos últimos dias Deus derramaria
de sua misericórdia, de sua graça sobre toda a face da terra. E a gente fica perguntando por quê? É porque até os séculos 14, 15, a Bíblia era um livro de poucos. A palavra de Deus, ela estava guardada, trancafiada. E aqueles que ainda tinham ela em mão, transmitia para o povo de costas, ainda em latim, idioma que o povo não conhecia. Mas nos dias que nós estamos vivendo, é impossível que um crente diga assim: eu não tenho uma Bíblia. Porque onde tiver esse crente, me procure, que eu vou procurar ajudá-lo a dar uma Bíblia. Porque hoje existe Bíblia, a palavra é distribuída, a palavra é mostrada no rádio, na TV, nas redes sociais, ou não é? Então Deus encheu a terra de sua graça, de sua misericórdia, porque o crer vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Este homem, ele era zeloso da lei, e ele, sendo tão religioso, porque a religião ela cega as pessoas. Vocês sabiam disso? A religião ela cega. Enquanto não houver o convencimento pelo Espírito Santo, a pessoa ainda vai dizer: eu ainda não estou convencido, ainda não. Eu estou vendo, é como se estivesse vendo, mas não está acreditando. Porque aquele homem pregava um Deus grandioso, misericordioso, mas ao mesmo tempo ele matava em nome desse Deus, em nome deste Senhor. E até quando ele matou pessoas que seguiam outros segmentos, que na época também existia, estava tudo bem. Em outra versão diz assim: duro é para ti recalcitrar, ou seja, perseguir os meus aguilhões. É duro para você. Você mexeu agora com quem não devia. Você está perseguindo a mim. Porque este povo é o quê? É meu povo. Este povo eu não adquiri de graça. Eu comprei com o meu sangue, com a minha vida. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, este homem ele procura autorização. Veja que quando a religião ela começa a se precipitar, ela começa ela mesma a achar que a autoridade está em suas mãos. E agora ele busca a autorização dos homens. Aqui está falando que ele pediu cartas aos senhores que estavam ali, as pessoas que estavam ali, as autoridades religiosas da época, os sacerdotes que agora se diziam homens de Deus. Mas o mesmo mal que operava naquela época, ele opera nos dias de hoje. Por quê, pastor? Porque a igreja tinha se corrompido. Eu sempre falo isso nos meus sermões. A força do dinheiro, da posição social, ela tem o poder de mudar a mente de quê? Das pessoas. Faz as pessoas sentirem que o controle está em quem? Em suas mãos. Aí eles mesmos começam a colocar autoridade uns sobre os outros. Isto é um perigo. Por quê, pastor? Porque nem sempre o que a gente pensa é o que Deus está querendo. Será, pastor? Mesmo sendo homem de Deus, com certeza. Quando o profeta Samuel, um homem de Deus, foi ungir o filho de Jessé como rei de Israel,
Quando vê o mais velho, o mais, né, dizer, corporalmente, fisicamente, um homem de guerra, de presença, imponente, até o próprio Samuel, no seu pensamento, achou: é esse aí. Não é assim não que narra a palavra de Deus? E não é. Passaram não só um, mas dois, o restante dos filhos, até que o último chegou e ele disse: acabou? Ou seja, ele quis dizer: será que eu me enganei? Será que Deus não me enviou? Eu estou ouvindo coisas? Não, ainda tem um. Cadê ele? Está lá no campo. Pois nós não vamos nos alimentar enquanto este jovem não chegar. Quando Davi chegou, foi ungido rei de Israel. Um homem segundo o coração de quem? De Deus, segundo o desejo de Deus, a direção de Deus. Um dos erros graves aqui é que o próprio Paulo, ele não consultou o Senhor, para o Senhor lhe mostrar: vá, pegue uma carta de autorização. Não, porque isso ele já não tinha mais, essa intimidade. Poxa, será que a gente não pode valorizar esse Deus de uma forma tão imensa, que às vezes ele tem cuidado das nossas vidas, no mínimo detalhe: meu filho, vigie nessa parte, meu filho, não vá por aí, minha filha, não faça assim. Não é um Deus muito maravilhoso não, gente? Será que não é? Aleluias! Um Deus grandioso. Agora ele, achando que pela sua própria sabedoria, a sua posição social, um homem que falava vários idiomas. Diga comigo: o homem pode se vestir de couro, pode falar todas as línguas do mundo, ele vai continuar sendo pobre. Ou não é? A matéria é a mesma. Do rico, do negro, do branco, do alto, do baixo, é a mesma. Todos terão o mesmo que final. Agora ele pede essa carta, essa autorização para entrar nas sinagogas e agora prender tanto homem como que mulher, levar preso a Jerusalém. E a gente sabe o que acontecia quando os seguidores de Cristo eram levados para onde? Para Jerusalém, torturados, apedrejados, crucificados, esquartejados. É incrível que, com o passar do tempo, quando nós podemos cometer o mesmo erro, lá na frente, a mesma igreja onde os seus fundadores passaram por isso, foi a mesma igreja que fez isso com as pessoas, mostrando que nós, seres humanos, não podemos, em hipótese nenhuma, sair da direção de quem? Do Senhor. Enganoso é o coração de quem? Do homem. Nosso coração se engana. Nosso coração, ele se engana. Maldito o homem que confia no homem, no seu eu. É preciso examinar, é preciso conhecer as coisas. E agora ele parte, se sentindo o quê? Vitorioso. Agora ninguém poderá me impedir de realizar o meu desejo, que é ver esta seita ser destruída. Mas como existe uma promessa do Senhor, e a promessa é essa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O crente mais fraco da terra é mais forte do que qualquer demônio do inferno. Louvado seja o nome do Senhor.
Por quê, pastor? Porque o demônio mais poderoso do inferno não poderá mais entrar no céu. Mas o crente mais fraco da terra poderá não só entrar, mas morar para sempre na cidade de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Glória Senhor. a Deus. Aleluias. Agora, aproximando-se do seu objetivo final. Poxa, era como se estivesse na contagem o quê? Regressiva. Estou chegando em Damasco. Não vejo a hora de dar de mão daquele povo, daquela gentinha. Porque, irmãos, eu sei que dentro da igreja o Senhor salva pessoas e abençoa. Mas a igreja em sua maioria é de pessoas o quê? Natan. De pessoas simples. Sua maioria é pessoas simples. Foi, é e sempre será. E se alguém quiser permanecer na casa e no caminho do Senhor, quando vê que Deus lhe abençoou, não perca a sua essência. Nunca esqueça de onde você veio. Para isso, nunca esqueça de fazer uma visitinha a seu pai, a sua mãe, aos seus irmãos, para você não esquecer ao lugar onde você nasceu, onde você se criou, para você ter uma noção de onde você veio. E que Deus lhe emprestou algumas coisas aqui na terra. Porque dessa terra nós não levamos o quê? Nada. Emprestado. Deus lhe confiou, Deus me confiou como mordomos para que a gente pudesse ser abençoado e ser bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Ele segue como uma representação do adversário. Só com uma diferença: Paulo, como ser humano, teve a oportunidade de se arrepender e se arrependeu. Mas o adversário, ele está como se ansioso para o tempo de que ele possa reinar sobre a face da terra. Talvez ele não esteja convencido de que está próximo do seu final. Estamos vivendo momentos em que as pessoas não estão enxergando o cenário que se prepara para que a igreja do Senhor ela possa ser provada e aprovada. Agora ele vai até aquele caminho de uma forma esperançosa para trazer os prêmios em suas mãos. Mas a palavra do Senhor nos mostra que quando ele estava bem próximo, veio sobre ele o resplendor de quê? De uma luz. Em outras versões mostra que essa luz era muito mais forte do que a luz de quem? Do sol. E olhe que ninguém consegue olhar para o sol, principalmente o sol de meio-dia. Essa luz é tão forte que bastou ele olhar, ele já ficou o quê? Cego. Então, uma luz pura. Você já observaram alguém assim de relance? Alguém quando está soldando aquela luz bem? Você sabia que aquela luz queima a vista da gente? É assim ou não é? Queima. Porque ela é tão intensa, tão pura que ela queima. O brilho dela é muito intenso. Vocês imaginem o brilho do resplendor do Filho de Deus. Aleluias. E agora o Senhor fala, não só uma vez, mas aqui registra duas vezes: Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Jesus toma as nossas dores. Se Jesus tomou os nossos pecados, imagine as nossas o quê? Dores, as nossas causas.
Mas pastor, ele não tomou a minha causa. Será que nós temos apresentado realmente todas as nossas causas diante do Senhor? Ou às vezes a gente diz assim, ele já sabe o que eu quero, ele já sabe o que eu preciso. Esse relacionamento já não é bom entre seres humanos. Imagine esse tom de arrogância diante de quem? Daquele que pode todas as coisas, que nos dá além do que nós pedimos, pensamos ou merecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então a igreja ela estava orando, a igreja estava clamando, e o Senhor entra em ação em defesa da igreja. E aquela visão foi tão clara que a única palavra que ele pôde dizer foi: quem és? Quem? Senhor. E o Senhor lhe responde: eu sou quem? Jesus. Por que não foi Gabriel? Por que não foi Miguel? Por que não foi outro personagem? Elias, Enoque? Sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Porque a igreja não é de Abraão, a igreja não é de Isaac, a igreja não é de Jacó, a igreja não é de Elias, não é de Eliseu. Diga-se, nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Ele quem nos ajuda, é Ele quem abate aquele que se levanta contra nós. E no nosso cotidiano, todos nós encontramos na nossa jornada pessoas que se levantam contra a gente. Permaneça orando, meu irmão. Permaneça orando, meu irmão. Não desça ao nível dessas pessoas. Será que Deus vai fazer? Vai. Quando nós chegamos a uma localidade no interior aqui de Aracati, chamado Vazinho, a igreja era perseguida, muito perseguida. E Deus fez assim uma limpeza, não foi, irmã Laine? Fez uma limpeza. O final de todos os que perseguiram a igreja foi descer a terra. Deles que foi de uma hora o quê? Para outra. Hoje existe uma localidade abençoada, uma localidade onde a atmosfera é o quê? Diferente. Onde o nome do Senhor é o quê? Glorificado, honrado, exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque onde o Senhor entra, Ele entra para fazer o quê? A diferença. Para retirar o homem, como a gente sempre falava em nossos sermões, isso é quase uma expressão bem assembleana, do charco de quê, irmão Roberto? Do charco de quê? De lodo. Não é assim? Nos tirou do lamaçal de quê? De pecado. E nos pôs sobre uma rocha. Olha, Paulo, tu não pode mexer com este povo. Eu tirei este povo de uma vida de opressão. Eu tirei este povo do jugo de Satanás. Eu pisei na cabeça do opressor. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há o quê? Salvador. Operando eu. Quem vai me pedir? Será que Paulo que vai me pedir? Deus no seu coração, antes que Paulo nascesse, já tinha um projeto para Paulo. Você não está no mundo, irmã Cristina, porque Deus tinha um projeto de salvação para a sua vida. Você não morreu lá fora, diz o Senhor nessa noite, porque Ele te guardou, Aleluia. Ele te protegeu, Ele te amparou e tem te fortalecido até o dia de hoje. Aleluia. Bom, Rogério, você não foi destruído, porque Deus tem um plano na sua vida. Às vezes a gente fala, papai, Deus tem um plano na minha vida. Oh meu Deus, será que
deve ser que eu vou ser um grande empresário. Não fique ansioso. O maior plano de Deus na nossa vida está para se revelar na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se nós formos guardados pelo Senhor como carpinteiro a vida inteira, receberemos uma coroa de glória. Aleluia. Se nós formos guardados pelo Senhor como um simples agricultor, alcançaremos uma coroa de glória. Se nós formos guardados pelo Senhor como um simples servente de pedreiro, alcançaremos uma coroa de vitória. Aleluias. O Senhor vai guardar, porque não adianta fugir. Para onde nós formos, nós temos a marca de Cristo em nossas vidas. Nós não podemos negá-lo, porque Ele não negou-se, dizendo que é realmente o nosso Deus, e que se alguém nos perseguir, é como se estivesse perseguindo a Ele. Os homens que iam com Ele, o que aconteceu? Pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não viam quem? Não viam ninguém. Ninguém consegue ver Jesus como a gente vê, não, gente. Eles podem até ouvir falar de Jesus, mas eles não veem, não sentem como a gente sente. Porque nós, pela graça de Deus, podemos encher o peito com alegria e dizer: eu hoje sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Chega na canta mais. Glória a Deus. Eu recebi esse Deus na minha vida, eu recebi esse Espírito na minha vida, e Ele já fez o sacrifício. Eu não precisei ir para a encruzilhada, eu não precisei fumar charuto, eu não precisei beber cachaça, eu não precisei ficar entoado, eu não precisei rodopiar, eu não precisei de nada disso. Simplesmente eu me coloquei na posição de um servo, de um adorador do Deus vivo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Há outros que o Senhor tem agraciado com talentos, com dons, para que possa lhe servir o quê? Melhor ainda. Então, se você tinha uma bicicleta e passou para uma moto, foi para servir melhor ainda o Senhor do que quando estava na bicicleta. Amém? Amém. Se você passou da moto para um carro, foi para servir o quê? Melhor ainda. Se alguém aqui ainda vai passar de um carro para um avião, vai ser para servir o quê? Melhor ainda. Ou vocês acham que Deus não pode fazer isso? Pode. Aí aqueles homens ficaram pasmos, e aquele servo de Deus se levanta. Saulo se levantou e, abrindo seus olhos, não via coisa alguma. E agora, guiado pelas mãos dos outros, que o conduziram até o quê? Damasco. Vá para lá, e lá você vai saber o que está lhe aguardando. Ou seja, a sua história será o quê? Mudada. Tu vai abrir os olhos agora, mas tu vai ver o mundo diferente, porque eu sou um Deus que faço nova todas as coisas. Aleluia. Eu tenho uma nova trajetória para você. Você agora vai, quando você abrir os olhos, você vai enxergar o mundo de outra maneira. Você vai enxergar o mundo conforme o meu Espírito te revelar. Aleluias. E agora esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem o que? Bebeu. Agora ele estava consagrando a sua vida a quem? Ao único e verdadeiro Deus. E agora o que aconteceu? Havia em Damasco
um discípulo chamado quem? Ananias. Porque agora Paulo passou o primeiro dia, passou o segundo dia, estava ao terceiro dia e nada havia. E você pode dizer, poxa, porque não levaram ele para um oftalmologista? Não é oftalmologista, você entende? Não tinha na época, nesse nome eles sabiam que existia. Talvez tivesse alguém que passasse uma água, um negócio. Mas Deus não é Deus de obras o quê? Incompletas. Deus já tinha tudo planejado. Deus já tem tudo de uma forma perfeita. Havia ali em Damasco um homem chamado quem? Ananias. E o que acontece? Ananias é enviado até Paulo. E o que Ananias falou? Senhor, em uma visão, ou melhor, deixa eu ver aqui. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Então Ananias respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Olha aí, gente. Deus não nos manda, Deus não faz, Ele acompanha todo o processo. Está lá orando. E a oração de Paulo estava chegando diante do trono de quem agora? De Deus, Senhor. Só o Senhor sabe a oração que Paulo estava fazendo. Mas eu acredito que era uma oração de humildade, de arrependimento, de clamor. Senhor, me perdoa, eu não sabia. Vocês acham que não poderia existir essas palavras na oração de Paulo? Me dá uma nova oportunidade, me dá uma chance. Eu preciso. Eu estava fazendo aquilo enganado, pensando que estava o quê? Te agradando. Aleluia. Eu pensava que era a melhor maneira, eu estava dando o melhor de mim. O que acontece? Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que ele voltasse a ver. No momento que Paulo está cego, Paulo está vendo. Incrível as coisas de Deus, né? Paulo estava cego orando, mas teve uma visão de que entrava um homem chamado quem? Ananias. E esse Ananias colocava as mãos sobre ele, a mão sobre ele, e ele voltava o quê? A enxergar. Aleluia. Quando uma visão é de Deus, aleluia, é coisa gloriosa, é coisa majestosa. Mas vamos ver qual foi a resposta de Ananias para o Senhor. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? O medo era tão grande. Aí o Senhor deixa para a gente ver o quanto Paulo era perigoso. Quanto Paulo aterrorizava a igreja do Senhor. Eu nunca vi alguém que se levante contra a igreja do Senhor para ele permanecer de pé. Ou ele se rende, ou ele morre. Mas que existiu e existirá pessoas que escolhem este lado, com certeza existirá. Existe pessoa que vai olhar para você, Gabi, e não vai gostar só em olhar, já diz assim, não. Não existe isso. A gente como ser humano olha para alguém que se dá bem com o outro, mas não sei o que foi que houve. Então acontece muito isso com a igreja. Rapaz, ele pode ser uma pessoa maravilhosa, mas é o quê? Crente. Aí escolheu.
E esse homem, ele não gostava. E agora fazia realmente o mal, ele perseguia. Ananias estava dizendo para Deus: tem certeza mesmo? Tu tem certeza mesmo que ele está lá? É eu mesmo, Senhor? Será que é o que a gente... Às vezes a bênção é tão grande que a gente não acredita quando Deus fala. Não é verdade? Meu filho, é um céu, é rua de ouro que vocês vão pisar. E a gente às vezes ainda fica: será? Eu acho que é melhor aqui. A estrada da Tauba já está asfaltada. Viva! Aleluia! Né, irmã? Daqui um dia vai sair a da Barreira dos Viana. Daqui um dia, meu filho, é rua de ouro. Aleluia! É um rio que corre do trono de quem? De Deus. Aleluia. Aleluia. Esse corpo, não, é um novo. Acredite. A mente da gente, sinceramente, a mente da gente é tão pequena que não dá para imaginar. É ou não é? A gente fica: será que é mesmo? Será que isso é verdade? Visto que eu vou entregar a minha vida, e se eu não aproveitar? E se eu perder tudo aqui? Aí ele diz: aqui e aqui tem autoridade dos chefes, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Ou seja, Ananias precisava ver de que não há limites para o nosso Deus. Aleluia. Ananias era um homem temente ao Senhor, mas precisava ver um sinal forte de Deus na sua vida. Eles se diziam servo, mas ainda existia nele o quê? Medo, insegurança. Ele não acreditava que existia coisas que Deus não poderia o quê? Fazer. Uma delas era converter uma pessoa que nem Paulo. Mas nós sabemos que Deus converte assassino, prostituto, profano e todo tipo de gente. É por isso que as pessoas lá fora dizem assim: depois que fez tudo que não presta, agora vai ser crente. Não é assim não. Porque não entra na cabeça. Acha que é a própria pessoa, mas é Deus quem nos chama. É Deus quem transforma. É Deus quem faz. É Deus quem executa. O que o Senhor quer dizer com isso? Que não desista de orar pelas pessoas que são mais desprezadas pelo mundo, as pessoas que estão mais enlaçadas na terra. Deus pode trazer de volta. Aleluia. Deus pode mudar. Pastor, mas ele hoje está pior, ela hoje está pior do que o que era. Não tem problema. Deus ainda, diga comigo, Deus ainda é o mesmo e nunca mudará. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha a resposta de Deus. Porém disse o Senhor: vai, este é para mim um vaso, o quê? Escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Estava conversando ontem aqui na oração com os meninos, que Deus sabe o que fazer. Ninguém trabalhou tanto como Paulo, gente. Os apóstolos ficaram onde, Zé Paulo? Em Jerusalém. E os gentios? Que o próprio Pedro não acreditava que Deus poderia salvá-los. E como iria alguém até aquele povo, visto que precisava ali de alguém culto? Por quê, pastor? Porque para onde Paulo foi, na maioria só existia crânio. É assim ou não era, Natan? Só filósofos, sofistas, doutores.
pessoas preparadas. Existiam sofistas, eram homens preparados na oratória para defender qualquer argumento, embora às vezes que fosse mentira, mas eles tinham a capacidade de persuasão, da oratória, e ainda convencia a pessoa que o errado era certo, pois na mente deles não existia uma só verdade, tudo poderia ser verdade, que era o que queria ser implantado no nosso país. Vocês sabiam disso? Não existe uma só verdade, tudo é verdade. Não é assim que queria ser implantado no nosso país? Tudo é verdade, tudo é relativo, mas o nosso Senhor diz que Ele é o que? A verdade. Então a verdade, ela existe, é a verdade de Deus. Aleluia. Existiam pessoas ali altamente, e eu acho interessante que uma vez Paulo chega na cidade daquela e tinha o que, Zé Paulo? Um monte de quê? De altares, cheio de altares, e tinha um altar que dizia assim: altar ao Deus desconhecido. Aí Paulo disse: é por aqui mesmo. Olha aí, sabedoria de Deus. Eu vou falar para vocês em nome desse Deus desconhecido. E aí tome palavra, tome palavra. Amém? E hoje nós somos fruto do que Deus fez na vida daquele homem. Porque se não fosse Paulo, o Evangelho não tinha chegado até Roma. O Evangelho não tinha se expandido tanto. O Evangelho não tinha alcançado tantas. Depois é que os apóstolos foram visitar essas igrejas. E Deus, como é Deus tremendo, Pedro foi visitar uma igreja, e lá, depois de uma oração, depois de conviver com aquele povo, Pedro batizou aquele povo nas águas. Quando volta para Jerusalém, a igreja em Jerusalém diz: como é que pode você batizar aquele povo com água? Ele diz: como é que eu posso negar o batismo nas águas, se Deus, que é o Todo-Poderoso, os batizou o quê? Com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir este Deus. Poxa, pessoal de Itaiçaba, quem é Itaiçaba? Aquele povo vai entrar no céu? Vai. Filhos de marchante, não é não? Filhos de carpinteiro, filhos de agricultor, filhos de pedreiro, filhos de pintor, filhos de alguém que não tem profissão nenhuma, que faz um bico em várias coisas. Como é que nós podemos impedir que eles entrem no céu, se Deus fez deles a sua o quê? Morada. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que se pode impedir? Então que nós possamos crer que por mais difícil que as situações estejam, jamais poderão impedir do Evangelho alcançar todas as criaturas na face do quê? Da terra. Quando José Paulo estava falando que ainda existem 50 nações, Zé Paulo? 50 nações onde o Evangelho não chegou ainda. Não é nem permitido entrar. E tem 10 de que é impossível ser crente lá dentro. Existe isso ainda? Existe. Mas o maior que foi a barreira, maior é o poder de Deus e a eficácia do Evangelho. Vai chegar lá, porque o Senhor disse que esse Evangelho seria pregado nos 4 cantos da face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Essas barreiras vão cair, porque quem era que imaginaria que aquele muro que separa as duas, o quê? Que caiu agora? É o... Fale mais alto. Alemanha Ocidental. Mas como era o nome do muro? Eu me esqueci. Em Berlim, o muro de Berlim, chamava muro de Berlim. Isso. Foi derrubado, Natan?
Quem foi que fez esse milagre? Deus, rapaz. Não há barreira que Deus não possa quebrar. Não há coração impenetrável para o Senhor. E Deus vai fazendo as coisas que você parece que nem percebe. Eu aceitei Jesus como Salvador. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa, depois que eu não falei logo para ela assim que eu cheguei diferente, né? Eu cheguei com os cabelos curtos, meus cabelos eram grandes. Comendo assim, deixa eu ver aqui, não tem nenhum aqui, tem uns grandes demais e uns pequenos demais. Perto da irmã Mileide, né, Laína, mais ou menos? Era barba grande, cheguei sem barba, é tanto que eu fui para o culto, aceitei a Jesus, depois de uma semana fui de novo sem barba, sem cabelo, me chamaram para aceitar Jesus de novo. Para tu ver o bicho do mato, era feio, mano. Ah, Jesus. Aí cheguei, tomei banho, tudo tranquilo. Aí disse, minha filha, traga a Bíblia. Aí ela começou a chorar. Ele agora é crente. Você pode ser qualquer coisa, você não pode ser o quê? Crente. Meu pai já foi dizendo, pode ser, mas eu não troco minha religião por nada desse mundo. Bem. Aí começou Deus trabalhando. Eu deixei de estudar, fui trabalhar no interior. E lá tirando a comida para os animais, me cortei o joelho. 30 dias. E tem uma coisa, meu amigo. Mamãe me botou lá na cozinha e botou a rede dela assim, atravessada. Foi 30 dias, Valdeci, jejum de tudo. Porque para a mamãe tudo faz mal. É assim, mãe? Manga, eu expliquei de onde vem o negócio de manga com leite, né? Manga com leite, nem pensar. Se queimasse uma coivara só para tomar banho, acho que é depois de 24 horas, rapaz, olha o negócio, tudo faz mal. Eu não sei nem como ela sobreviveu. Mas aí eu comecei a ler a Bíblia em voz alta. Porque eu vou dizer para você, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu aprendi a ler depois que eu sou crente. Eu ainda leio assim meio ruim, imagine como era. A matéria que eu mais me enrolava era português. Nunca gostei de português. E ler muito menos. Mas comecei a gaguejar e ler. E eu não conseguia ler em voz o quê? Não conseguia ler só olhando, não conseguia, tinha que falar. E aí, com uns 15, 16 dias, o velho ia passando e dizia, a meio-dia, quando ele chegava do trabalho, dizia, lê aí Mateus. Só aí. Depois, lê João. Com 30 dias, o Senhor deu um sonho a ele, de um punhal entrando no peito dele, e acordou com este peito doendo. De noite foi ter um culto, ele aceitou Jesus chorando. Aleluias! Alguém pode glorificar, exaltar o Senhor? Desse jeito. E aí começamos. E eu me lembro da noite, eu já dirigi o trabalho, e eu me lembro da noite lá no cantinho da parede. E ele começou. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Está errada essa oração? Não. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi morto, sepultado, ressuscitou o terceiro dia, não é assim? Subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. Aí quando ele ia dizer, creio na Santa, aí ele começou a falar em línguas. Parece incrível, não é não, gente? Ele fez a oração todinha, mas quando ele começou a dizer que era na Santa, aí o Espírito Santo não deixou não. E ele começou a falar em línguas e foi batizado no Espírito Santo, orando o crê em Deus Pai, que é uma confissão de fé. Não é incrível como Deus faz? Foi o primeiro irmão
batizado no Espírito Santo lá na nossa congregação. É Deus, meu filho. Diga comigo, ninguém explica Deus, rapaz. Deus faz coisas incomparáveis, incríveis. E agora o que acontece? O que vai acontecer? Você vai ler a palavra de Deus e você vai ver que então Ananias vai até lá e acontece tudo como Deus tinha dito. E aí você vai ler a palavra, você vai se despertar para ir vendo o que Deus fez na vida de Paulo. Tem o perseguidor sendo perseguido, tem a cura de Enéas, tem a ressurreição de Tabita, tem a visão de Cornélio. O livro de Atos dos Apóstolos está recheado de histórias desses homens, inclusive de Paulo. A igreja sobre o comando de quem? Do Espírito Santo de Deus. Somos fruto dessa igreja. Uma igreja corajosa, uma igreja vencedora, uma igreja disponível, uma igreja que sempre poderia dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se conforme a tua vontade. Porque nós não podemos dizer, há momentos que a gente vai, ou a gente tem aquilo que a gente quer, ou a gente vai aonde a gente quer, mas vai haver algum momento na nossa vida que o Senhor vai dizer: não, não é assim, agora eu quero é desse jeito. E a gente tem que dizer: a minha vontade vai ficar aqui, e eu tenho que fazer a vontade de quem? Do Senhor, porque o Senhor sabe o melhor para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vai ver a trajetória de Paulo, e realmente se cumpriu tudo o que o Senhor falou, inclusive isso que ele diz assim: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E a gente vê o quanto Paulo sofreu, mas em tudo Deus lhe deu graça, em tudo Deus lhe deu força, em tudo Deus lhe deu coragem, e ele aprendeu, aleluias, a servir a Deus em todas as situações da vida. Que é isso que nós temos que estar preparados, que a vida ela é cheia de altos e baixos, mas o importante é que quando nós estivermos no alto, estejamos no Senhor, para não perder o foco. Se nós estivermos sem nada, estejamos no Senhor também para não perder o foco. Segurar esta comunhão em todas as situações da vida, porque grandes coisas tem o Senhor para cada um de nós. Amém? Esta é a palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Se fortaleça no Senhor. Eu não sei como Deus chamou a todos, mas eu só sei de uma coisa: de que Deus fez, faz e continuará fazendo maravilhas. Não desista, não se desanime, não se desfaleça com a luta, com a adversidade, com alguém que se levanta contra você, contra alguém. Não se abata com isso. Siga em frente, continue orando ao Senhor. A oração de um justo pode ir muito em quê? Em seus efeitos. Deus não está morto, Ele está vendo, está contemplando todas as coisas, e Ele agirá no tempo certo. Amém? Vamos orar? Deus maravilhoso e santo, fiel e verdadeiro, nesta noite a tua igreja se posiciona diante de ti para contribuir com seus dízimos, com suas ofertas. Nós só podemos te pedir que tu continue abençoando o teu povo, porque até aqui tu tens nos surpreendido. Continua, Senhor, sendo o nosso bem maior, aquele que supre todas as nossas necessidades. Continua, Senhor, com a tua igreja, derramando a tua bênção sobre cada um dos teus servos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém?
coisa melhor no mundo do que adorar a Deus e sentir a presença do Espírito Santo em nós, pois a Ele eternamente eu louvarei. Não há coisa melhor no mundo do que falar com Deus e sentir que Ele está pertinho de você, meu irmão, pois a nossa oração já chegou em Sião. As portas se abrem, o Senhor ouve a sua voz, o inferno se cala quando ouve a sua voz. Permaneça na presença daquele que tudo criou, não importa o problema, passe por ele adorando e dizendo: Jesus Cristo, Ele é a solução, meu irmão. As portas se abrem, o Senhor ouve a sua voz, o inferno se cala quando ouve a sua voz. Permaneça na presença daquele que tudo criou, não importa o problema, faz por ele adorando e dizendo: Jesus Cristo, Ele é a solução, meu irmão. Ele é a solução, meu irmão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós mandamos um abraço na paz do Senhor para os irmãos que estão nos acompanhando nessa noite, através do Facebook. A irmã Michele Falcão, ali na Cidade Nova, irmã Paula Santos, Marcos Damasceno, Francisco de Assis, Paulo Batista, Rose Silva, Francisco Diniz, Denise Gomes é São Paulo, né? Olha aí que benção. Luiz Carlos Batista Santos, Francisco Bezerra, Fernando Lima, Maria Miriam, acho que é no Palhano. Deus Fernanda é abençoe. no Acre. Hã? Fernanda é no Acre. Fernando Lima é no Acre. É, o Fernando Lima é no Acre. A irmã Selma Freitas e a irmã Jacineuma Falcão. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, encerrando esta noite para a glória do Senhor. Deus maravilhoso e santo, nesta noite nós nos apresentamos mais uma vez a Ti em oração de agradecimento por tudo que Tu nos concedeste na noite deste dia, que nós possamos, meu Deus, continuar crendo que estamos debaixo de Tuas mãos protetoras e que todo mal que vier de encontro a nossas vidas, Tu serás o nosso escudo, Tu serás a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Continua nos guardando, nos livrando de todo mal, que possamos continuar firmes durante toda a nossa trajetória aqui na terra. Que essa semana continue sendo uma semana de bênção,
uma semana de vitória, uma semana, Senhor, onde nós possamos contemplar o Teu milagre, o Teu agir em todos os dias. Deus querido, continua abençoando a nossa casa, o nosso lar, nossa família, nossa cidade. Continua abençoando Teus servos onde eles estiverem, que a fé de cada um deles continue sendo fortalecida pelo poder do Teu Espírito Santo. Abençoa os irmãos que foram ali para o tabuleiro do Luna, os irmãos que foram para o cantinho de cima. Guarda e protege os Teus servos, Senhor, ao ir, ao chegar, pois nós somos eternos dependentes de Tua proteção. Que o Teu amor, o amor de Deus, nosso Pai, a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com toda a igreja fiel em toda a face da terra, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos.